Olá, bom dia, tudo bem? Mais uma semana chegando. Sou o Dr. Manuel Antônio Lindo e essa é a nossa mentoria da saúde. Aqui, todo dia, toda semana vai ter um tema diferente para a gente aprender a cuidar da saúde, que é o mais importante. O tema de hoje está correlacionado com a anterior semana. A gente falou a semana passada sobre osteoporose, osteopenia, e agora a gente vai falar sobre sarcopenia. E vocês aí de casa, sabem o que é sarcopenia? Então vamos aprender hoje. Sarcopenia é a perda da massa muscular, quando você tem uma perda do tecido muscular, levando a um afinamento dos seus músculos, né? E isso é bem sério para a nossa saúde. Mas o que é uma sarcopenia? Proteína, massa muscular. Sabia que existem, para começar assim o tema de hoje, a gente classifica a nossa nutrição e alimentação em três grandes grupos são os macronutrientes, né? Só existem três macronutrientes que nós consumimos: carboidrato, proteína e gorduras. Tá bom? Então o ideal é sempre saber o que você está consumindo, qual o tipo de alimento e qual a função de cada um no seu corpo. Assim você vai aprender a cuidar da saúde com mais facilidade. Então, sarcopenia. Macronutrientes tem a ver com proteína. A proteína é um alimento nutricional importante para a sua estrutura. Tudo que você tem no seu organismo, do fio de cabelo, a unha do seu pé, tudo, exatamente 100% dentro e fora, é proteico. Então a proteína é a estrutura para manter você vivo, né? Cheio de energia. Agora, a gordura é um nutriente que faz você funcionar melhor a parte cardíaca e cerebral. Tanto é que existem aminoácidos essenciais, que nós vamos falar bastante hoje, né? São as proteínas, tem os ácidos graxos essenciais, que são as gorduras, né? Mas não existem os carboidratos essenciais. Então, o carboidrato não é tão essencial assim como nós pensamos. Então, hoje o tema é sarcopenia, tem tudo a ver com proteína. Agora, para você ter uma ideia, a proteína está entre os nutrientes mais complexos do organismo. Eles são assim, conhecidos como mini-robôs. Esses mini-robôs biológicos são capazes de controlar e construir toda a fisiologia do seu DNA. Olha a importância da proteína no seu organismo. Tá bem? Esses aminoácidos são para as proteínas como os ácidos graxos são para os lípidos, né? E somente o nitrogênio é a parte de absorção da proteína que está ligada ao aminoácido que é capaz de reparar ou renovar o seu tecido. Então, se você quer recuperar uma massa muscular, uma massa óssea, um glóbulo vermelho, a proteína vai ser essencial para isso. É a função principal dela. Para você ter uma ideia, sarampo, quase não existe sarampo. Só para você ter uma diferença de qualidade do organismo. Você sabia que na Europa o sarampo tem uma mortalidade de 1 para cada 1000? Mas se você for na África, a mortalidade do mesmo sarampo é de 760 por 1000 habitantes. E qual é a diferença dos dois países? A suplementação, a parte proteica, né? Onde existe muito marasmo lá na África e não tão pouco marasmo aqui. Apesar que aqui no Brasil e nos Estados Unidos tem muito marasmo funcional. São aquelas pessoas que estão com peso elevado, mas têm baixa massa muscular. A qualidade do músculo não é adequada. Tá bom? Agora, as categorias das proteínas. Vamos entender um pouquinho como que funcionam as proteínas. O corpo produz aproximadamente 120 milhões de células diariamente. Tá? De 7 em 7 anos, eu sempre falo para meus pacientes, a gente substitui 100% do nosso organismo. Nada daqui a 7 anos vai estar igual. Pode ser que esteja pior, pode ser que esteja igual, mas pode ser que esteja muito melhor. Vai depender da sua nutrição. Então, sabendo que a gente tem uma construção diária, uma formação nova de células, a proteína vai ser a base estrutural para fazer essa nova célula ser de melhor qualidade que a anterior. Então, saiba escolher bem a sua proteína. A médula óssea produz 2,5 milhões de eritrócitos por segundo. É isso mesmo que você ouviu. E a base do eritrócito é proteica. Então, para você produzir glóbulos vermelhos, você precisa de proteína na quantidade ideal para o seu corpo. Você sabia que 40% dos seus ossos, né, na verdade, assim, a proteína a gente divide. 40% está nos ossos, 25% nos seus órgãos internos e 35% entre pele e fluidos, o sangue.
Tudo depende da proteína que você vai ingerir, tá bem? Tanto é que os elementos estruturais dependem da proteína. A parte contrátil, né, das fibras, dos glóbulos vermelhos. Os mensageiros, sabe, aqueles hormônios proteicos que levam, né, os fluidos para o organismo, é proteico também, depende da nossa proteína. Os catalisadores, que são as enzimas que hidrolisam, que fazem todas as funções de hidrólise no organismo. Os imunoprotetores, são as imunoglobulinas para manter sua defesa em dia. Né? Tem também os balanceadores de fluidos, que são as osmoses, né? Por exemplo, quem tem muita perda de massa muscular tem tendência a ter edema, inchaço no organismo, principalmente nos membros inferiores. Nem sempre é por falta de problema cardíaco, não. Às vezes é por deficiência proteica, tá bom? Outra coisa importante, por exemplo, um buffer. O que é um buffer? Ele neutraliza os efeitos de uma acidose ou alcalinização no organismo. Por exemplo, se você toma um copo de refrigerante, você vai acidificar em grande quantidade o seu organismo. E quem que vai agir para evitar um mal maior? As proteínas que vão entrar em ação. A mesma coisa quando você tem um corpo muito alcalino, para corrigir o pH, né? Porque o pH do nosso sangue está entre 7,35 a 7,45, não pode fugir disso. Se você acidifica ou alcaliniza em grande quantidade, é a proteína que vai salvar você de um perigo, ok? Então, proteína é estrutural. Uma coisa que eu quero sempre lembrar a vocês, tanto a osteopenia quanto a sarcopenia não é uma doença de idosos, é uma doença que vem na parte infantil, juvenil. A gente começa a perder massa óssea e massa muscular na infância, pela má escolha dos nossos alimentos. Então não ache que é somente os idosos que vão ter problema de sarcopenia. Ela vem muito antes do que vocês imaginam. Agora, falando sobre proteína, eu gosto muito de falar de outros papéis dela, de sinalização, de adesão, né, de receptores de membrana. Tá? Elas são muito importantes para você armazenar os metais importantes no seu corpo. Ferro, zinco, selênio. Depende muito do cobre, desculpa, depende muito das proteínas que você tem no organismo. Então, as deficiências dela vão levar a quadros de anemia, alterações da tireoide, entre outros problemas por deficiência proteica, tá? E quando a gente fala de proteína, a gente está falando de aminoácido. A cada 100 aminoácidos é uma proteína. E toda vez que você ingere uma proteína, você tem que degradar ela em aminoácidos para depois reconstruir no seu corpo. E entre esses aminoácidos existem 8 essenciais, que não pode faltar na nossa dieta alimentar, porque esses essenciais nós não produzimos. Então, esses aminoácidos você precisa consumir com frequência, diariamente. E quais são esses 8 aminoácidos? Eu vou ler aqui. Primeiro é a leucina. Tem a leucina, valina, isoleucina, lisina, fenilalanina, treonina, metionina e histidina. Qual é a função de cada um? Por exemplo, a leucina, ela tem a função estrutural, liberação de insulina, então até mesmo para o paciente que tem diabetes. Se você tem uma deficiência proteica, você vai ter problema também com a sua diabetes por deficiência da insulina. A valina, funções estruturais também, da estrutura física, osteometabólica, tudo isso. Tá? Isoleucina também é função estrutural. A lisina, além da função estrutural, ela também tem a função muscular, produzir massa magra. Tá? A fenilalanina, ela tem a função das catecolaminas, adrenalina, noradrenalina e também da tirosina, um hormônio importantíssimo para a tireoide. É um aminoácido que vai produzir hormônio tiroidiano. Então, se você tem deficiência de aminoácidos essenciais, você tem alteração da sua função tiroidiana também. Às vezes, o seu hipotiroidismo, essa deficiência da sua tireoide está decorrente não porque ela está doente, sim porque ela está deficiente de proteínas, aminoácidos. Treonina são glicoproteínas que causam uma absorção. Então, você necessita ter essa também, treonina. Metionina é a metilação, a sulfatação. O que significa isso? É a produção de energia do ATP da mitocôndria. Então, para você produzir energia, para fazer tudo funcionar, ela é importante. E ela depende dos aminoácidos da dieta alimentar. Triptofano, serotonina, melatonina, tudo depende dela também. Tá? Muito importante a metionina. E para finalizar aqui, o último aminoácido, a histidina, que está relacionado com a histamina e com o ácido clorídrico. A histamina é a reação alérgica para evitar um quadro alérgico, né, para te defender de uma agressão, e do ácido clorídrico, que é a parte da digestão. Se você tem uma melhor
produção de ácido clorídrico, você tem melhor absorção. Tá? Agora, as deficiências de aminoácidos. Quais são as principais causas de deficiência de aminoácidos, que são as proteínas? Primeiro, é uma dieta restrita em proteínas. Então, adultos, crianças, idosos, não importa a idade. Se vocês fazem uma ingesta baixa em proteínas, sim, vocês vão ter deficiência desses aminoácidos e, consequentemente, deficiência de várias enzimas e hormônios e levando a uma osteoporose, osteopenia e sarcopenia. Pode ser também por uma composição inadequada dos aminoácidos. Por exemplo, eu vou comer um alimento rico em proteína, uma carne vermelha, um ovo, um peixe, um frango, mas será que você está absorvendo os 8 aminoácidos essenciais da mesma proporção exata? Se você consumir em excesso ou consumir em pouco, se a conta não bater, você não vai produzir a quantidade necessária de aminoácidos e proteínas diária que você precisa, tá bom? Deficiência de ácido estomacal. Então, nós já, embriologicamente, já temos uma deficiência de ácido clorídrico. Então, se você tem ainda o uso de uma suplementação de prazóis, né? Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, não importa o prazol que você usa, todos eles vão fazer você perder a absorção de aminoácidos. Olha a importância de não usar esse medicamento, tá? Enzimas digestivas também inadequadas. A gente, ao longo do tempo, vai perdendo as enzimas digestivas. São várias, né? Entre elas a protease. E se você não tem pepsinógeno, protease, essas enzimas necessárias, você vai ter má absorção também dessas proteínas. Pode ser também por insuficiência ou deficiência das vitaminas e minerais. Também se faz necessário suplementar vitaminas e minerais para ter uma boa absorção das próprias proteínas. Tá? E também a situação estressante. Quem não vive estressado hoje em dia? Então, quando você tem uma carga de estresse, você consome 20% a mais dessas proteínas e aminoácidos, levando, se você tem um estresse crônico, a essas deficiências a médio e longo prazo. Agora, sobre a digestão, sobre a absorção dos aminoácidos das proteínas. Tem etapas. A primeira é a ingestão. Primeiro, melhorar a ingestão de proteínas. Pode ser vegetal, pode ser animal, mas não pode deixar de consumir proteína em toda a dieta que você fizer. No café, no almoço e na janta, a prioridade é a proteína. Junto com ela, a gordura, o corpo cetônico, ácidos graxos. Tá? Não é o carboidrato essencial para você, e sim proteína e gordura. Tá? Digestibilidade, a digestão. Será que você está tendo uma boa digestão dessa proteína que você está ingerindo? Absorção. Além da digestão, tem a absorção. Às vezes você ingere, mas não absorve. Falta as enzimas digestivas, falta o ácido clorídrico. Né? E a utilização. Às vezes você não está aprendendo a utilizar corretamente essa proteína que você está ingerindo. Às vezes você ingere em uma quantidade adequada, mas esses 8 aminoácidos essenciais não estão adequadamente na mesma proporção que vai fazer a construção no seu corpo. E depois a excreção. Excesso proteico também prejudica, por isso que a quantidade tem que ser adequada. E quando se trata de proteínas, a biodisponibilidade é sinônimo de digestibilidade. O que significa isso? A qualidade do aminoácido da proteína que você escolher vai definir se você está bem ou não, né, nutrido. Tá? Por exemplo, a gente sempre divide a proteína que ingere no valor nutricional dela, na verdade, no valor, né, nutritivo diário. A gente, por exemplo, um copo de leite, você absorve 16%. Um copo de leite de soja, você absorve 17%. Tá? De 100 gramas que você usa de carne vermelha, de peixe, de frango, você absorve 32%. Se você usa um whey protein, aquele suplemento usado bastante nas academias, que eu não indico, é muito inflamatório, você absorve somente 16%. É isso mesmo. Quando você faz uso do whey protein achando que vai ganhar massa muscular, você está ganhando carboidrato, está perdendo proteína, porque ela é inflamatória e a absorção dela é quase nula. Somente 16% você absorve. Tá? Agora, um ovo tem 48% de absorção, 16% da clara e 32% da gema, que é a parte mais importante do ovo. Então, saber qual suplemento usar vai fazer a diferença lá longe, um dia na sua vida. Tá? Então, esse valor de absorção tem a ver com a absorção dos nitrógenos, né? É o balanço de nitrogênio absorvido e de excreção. Então, isso vai depender do tipo de aminoácido que você usar. Suprimir energia calórica via proteica não é saudável. Um tema bem interessante agora é quando você vai fazer uma dieta alimentar, quero perder peso, quero
fazer uma restrição calórica, não faça da proteína, faça do carboidrato. Não reduza a proteína, porque a proteína se faz necessária. Precisamos, em média, 30 gramas de proteína diariamente. Só que você não absorve essa quantidade exata. Normalmente você absorve 17%. Então você fica faltando ainda 23, né? Desculpa, 13, tá? Por exemplo, quando você suplementa uma proteína, você tem uma digestibilidade de 3 a 6 horas. Esse é o tempo que leva em média. Adequado seria a menor quantidade, dependendo do ácido clorídrico que você tem no estômago, das enzimas digestivas. Então, não faça uma dieta alimentar com restrição proteica, faça com restrição calórica em relação aos carboidratos, tá bom? Não deixe de consumir proteína. Café, almoço e janta, a prioridade é a sua proteína para manter seus ossos fortes, seus órgãos e seus fluidos todos funcionando, tá bom? Se faltar proteína, e se ela não for formada, e se sobrar, e se será catabolizado ou não, vai depender do tipo de absorção. Por exemplo, normalmente a gente excreta as proteínas via rim e via fígado, né? E quando está em excesso, via intestinal. Para você ter uma ideia, a grande maioria da dieta é deficiente em aminoácidos essenciais. E ao longo prazo, isso leva a uma perda de massa magra e sarcopenia, né? E essa perda de massa magra resulta num turnover proteico, uma redução disso, né? Essa perda muscular, que é um declínio que leva a declínio hormonal, a imunodeficiência, né? Osteopenia, redução das enzimas digestivas, para você, assim, até destoxicar a função hepática. Até nisso a proteína é importante, ela ajuda a fazer uma limpeza hepática, destoxicação. Nós vivemos num mundo muito tóxico, temos muitos metais tóxicos, temos parasitas, temos agrotóxicos, os alimentos estão muito transgênicos. E para onde que vai tudo isso? A grande maioria? Para o seu fígado. Então, se você não fizer uma boa limpeza hepática, você vai perder energia vital. E a proteína é fundamental para fazer essa função de destoxicação hepática, tá bom? Produção de ATP, regeneração celular para você produzir células novas, reconstruir as suas células, proteína é fundamental, tá? E aí, se você faz uma restrição proteica, você vai fazer um envelhecimento prematuro. Então, avalie bem a sua função, né, a sua dieta alimentar, veja se você tem uma boa massa muscular, porque massa muscular é longevidade. Nós vamos viver de acordo com a quantidade de massa muscular que nós temos no nosso organismo. Se você tem muito pouco massa muscular, está na hora de você preparar e melhorar isso. Um exemplo que eu vou dar. Temos 2 atletas, um maratonista e um corredor de 100 metros. Qual dos dois você acha que é mais saudável? O corredor de 100 metros, não o maratonista que corre, né, uma maratona. Aquele é sarcopênico. Pode ser um atleta, mas lá na frente ele vai sofrer pela deficiência proteica que ele tem no seu organismo. Então, cuide bem da saúde, pensem bem com cuidado na sua dieta alimentar, cuide bem dos seus filhos, é na infância que começa a sarcopenia, a osteopenia, não é na fase adulta. Prepare bem o seu prato de comida, saiba escolher. Normalmente eu vejo crianças em restaurantes comendo só arroz, batata frita e macarrão. Não existe proteína, só existe carboidrato. Não deixe seus filhos consumirem somente isso. Ponha uma proteína de qualidade no prato dos seus filhos. E os adultos também consumam mais proteína. Saiba escolher a proteína certa. E uma dica que eu dou, e eu faço isso para os meus pacientes, sempre eu prescrevo para eles um aminoácido essencial. O que significa isso? É uma suplementação extraordinária de 8 aminoácidos essenciais que vão suprir a necessidade diária do seu organismo. Aquelas pessoas que são vegetarianas, que são veganas, mais ainda é necessário fazer essa suplementação, porque se você não fizer a nutrição adequada, você vai sofrer grandes problemas de saúde, principalmente osteopenia e sarcopenia. Tá ok? Essa é a dica dessa semana. Semana que vem, eu estou pensando em falar sobre hiperplasia prostática benigna, né? Principalmente para a saúde dos homens. Então fique atento, que vai ser um tema bem interessante para vocês. Eu me despeço aqui, uma excelente semana. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. É o 45 999 17 9900. Obrigado.